Boa noite, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais um culto que nós prestamos ao nosso Senhor. Estamos acompanhando as notícias. Parece que em breve talvez voltaremos a nos reunir, mas ainda não sabemos qual seria essa data. Estamos verificando, o conselho da igreja, o pastor da igreja está sempre atento aos noticiários, e assim que soubermos de algo, os irmãos serão os primeiros a saberem. Então fique de olho na nossa rede social, fique de olho no nosso WhatsApp, no boletim da igreja, faça a leitura do boletim, porque todas as nossas atualizações estão ali. Bom, hoje nós vamos falar sobre algo que acontece desde o primeiro século, que sempre aconteceu, que é a perseguição aos cristãos. Nós vamos verificar como que a perseguição aconteceu na época de Pedro, que Pedro escreve essa carta. Nós vamos hoje acompanhar a carta em 1 Pedro 3, de 13 a 18, e vamos aplicar para a nossa vida. Antes eu gostaria de fazer com você uma breve reflexão para que você possa entender mais ou menos o que nós vamos trabalhar hoje. Eu estava lendo a recente biografia do Churchill, e isso me fez procurar várias frases referentes a ele, como que ele conseguiu passar pela Segunda Guerra Mundial e tudo mais. Tem um filme chamado A Hora Mais Escura. Você pode assistir esse filme que fala um pouco sobre a vida de Churchill. E uma das frases que é atribuída a Churchill diz o seguinte, diz que ele tinha uma adversária muito ferrenha e ela disse para ele o seguinte: olha, se você fosse meu marido, eu colocaria veneno no seu chá. E Churchill responde de uma forma bem humorada, ele diz: olha, se você fosse minha mulher, eu tomaria esse chá. Então, o que acontece? Churchill, ele responde a uma perseguição com bom humor. Ele responde a uma perseguição de uma forma com que o seu adversário não tem mais argumentos com o que falar, e ele pode seguir fazendo a sua própria trajetória. Se ele fosse alguém, ou como nós vemos hoje, uma vítima da sociedade, que nós colocamos, aquela pessoa que se ofende fácil, qualquer coisa que você fale para ela, ele poderia, nesse momento, ter entrado até mesmo em depressão, se trancado no seu quarto. Mas Churchill, ele sabia que ele tinha uma missão muito maior do que ficar brigando com seus pormenores, e ele simplesmente ignora aquilo, dá uma resposta irônica e segue a sua vida. Nós vemos que Churchill teve diversos inimigos durante quando ele foi ministro da Inglaterra. Ele teve diversos inimigos, não só Hitler. Dentro da própria Inglaterra, muitos queriam ceder às demandas de Hitler, se entregarem, e a Inglaterra seria então uma escrava da Alemanha, seria uma escrava de Hitler. Hitler usaria todo o recurso da Inglaterra para que ele pudesse dali atacar os outros países. Mas Churchill, mesmo tendo diversos inimigos, ele tinha uma missão, e essa missão ele sabia qual era, que era libertar e vencer mesmo o Império Alemão, vencer o nazismo, e se fosse necessário dar até a sua própria vida. Mas nós vemos que na história ele foi um grande vitorioso. O que isso quer dizer para nós? Hoje em dia nós também recebemos diversas perseguições, e os cristãos então nós somos a religião mais perseguida. Pode ser que nos noticiários não apresente tantas assim, e eu já disse os motivos porque isso não acontece em Apocalipse 13, depois você pode ler. Mas nós somos uma religião perseguida, e os cristãos são perseguidos também no trabalho, na escola, em diversos outros lugares. E como que nós devemos então responder a isso? Porque Churchill sabia da missão que ele tinha, e por isso a sua missão era salvar a Inglaterra, e com isso tudo aquilo que ele fazia tinha esse objetivo. E nós cristãos, qual é o nosso objetivo? Como que nós devemos saber para que nós existimos, e a partir disso nós devemos então responder aos outros através da palavra de Deus e no meio das perseguições. Então hoje nós vamos ler o texto em 1 Pedro 3, do 13 ao 18. Diz assim: ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Então a primeira coisa, nos 2 primeiros versículos faça o que é certo e fique em paz. O que Pedro está dizendo sobre as perseguições quem é que há de vos perseguir se você está fazendo aquilo que é bom? O que nós temos que separar é que muitas vezes o cristão ele é perseguido pelo seu próprio orgulho, ele é perseguido pelos seus próprios pecados, aqueles pecados que
eles cometem, e eles dizem, eles espiritualizam isso e dizem que a perseguição é por causa da religião. Nós temos que fazer uma separação muito grande. Se você faz algo que é errado e você é cobrado por isso, isso não é uma perseguição religiosa, isso não é uma perseguição porque você é bom. Na verdade, é o seu próprio orgulho que está interferindo. Alguns exemplos. Você está dirigindo o seu carro, você sabe que tem um radar, não é um radar móvel, é um radar que está parado há muito tempo. Você passa acima da velocidade e você é multado. Por que você foi multado? Porque você estava acima da velocidade e você infringiu uma lei. Só que muitos olham para isso com olhares espirituais e com um olhar espiritual e dizem, olha, eu fui multado porque o Estado é Leviatã e é Satanás e está contra mim. E por isso que eu sofri essa perseguição, essa multa. Na verdade, isso foi seu pecado. Não foi nada além disso. E outros motivos são o próprio orgulho. Então tem pessoas que dizem assim, olha, só porque eu não trouxe o guarda-chuva hoje, choveu. Então isso é um sinal de uma perseguição. Veja só, isso não passa de orgulho, isso não passa de vaidade. Significa que a previsão do tempo estava correta, que você saiu da sua casa sem ter olhado, você esqueceu o seu guarda-chuva, e porque você esqueceu o seu guarda-chuva, naquele dia Deus mudou a história do planeta e diz assim, porque ele esqueceu o guarda-chuva, eu vou dar uma lição nele e eu vou mandar a chuva só porque ele esqueceu, para que nunca mais ele esqueça. E a gente acha que somos tanta coisa para que isso aconteça. Isso na verdade não passa de orgulho, isso daí não passa de vaidade. Pessoas que dizem assim, olha, alguém pisou no meu pé, isso só acontece comigo. Tem certeza que só acontece com você? Tem certeza que mais ninguém no mundo tem o seu pé pisado no transporte público? Quantas vezes você já pisou nos pés dos outros? Então é aquilo que nós pegamos situações que não tem nada a ver com perseguição e a gente coloca um lado espiritual. Pedro não está tratando dessas coisas. Isso daí tem mais um olhar místico do que um olhar bíblico. O que Pedro está falando aqui é a verdadeira perseguição. Quando você faz algo bom, quando você faz algo para a honra e glória de Deus e as pessoas de fora olham com isso e começam a perseguir você por você ter feito isso. Então ele está dizendo no versículo 13, olha, se você for zeloso, se você faz aquilo que é bom, o que importa? O que importa que os outros vão falar? Versículo 14. Mas ainda que venhais sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Ele está dizendo o seguinte, olha, se você está fazendo aquilo que é bom e alguém está te perseguindo, seja feliz, dê glórias a Deus por isso, porque isso é o normal. Os cristãos, o normal é ser perseguido. Então, por que você fica chateado quando alguém te persegue por você ter feito algo que é bom? Se realmente é bom, fique feliz, você é bem-aventurado. Portanto, com as suas ameaças, nem fiquei alarmados. Então você fez algo que é bom, você fez algo que é respaldado pela Bíblia, não precisa ficar preocupado. O que os outros vão achar? Você colocou alguma coisa no seu Facebook, que é um versículo bíblico, que é um livro, você fez um comentário em algum lugar onde você está defendendo a palavra de Deus, você teve alguma conversa com algum amigo seu e você ali explicou para ele um texto bíblico, você não deve ficar alarmado, você deve ficar em paz. Mesmo que as pessoas olhem para isso e comecem a falar mal de você, se você fez algo que é bom, você está ali para agradar a Deus, não para agradar as pessoas. Se você tentar agradar as pessoas, você nunca vai conseguir agradar a todos. Por isso que o primeiro ponto que eu já disse é faça o certo e fique em paz. Faça aquilo que a Bíblia diz que é o correto e fique na paz do Senhor. Não tem por que você se preocupar com o que as outras pessoas vão achar sobre isso. Depois, no segundo ponto, ele diz o seguinte, versículo 15 e versículo 16. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então, aqui ele já está dizendo, já está nos dando algumas dicas. Depois que você faz algo para a honra e glória de Deus e aquilo é bom, você tem certeza que aquilo é bom? Como que eu devo responder? Olha, se as pessoas vierem nos perseguir, nós devemos estar preparados para responder a elas. E responder como? Com a palavra de Deus. Versículo 15 diz, sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão. Ou seja, por que você fez isso? Jéssica, por que você falou isso para mim?
Por que você disse que isso aqui é errado? Por que você disse que eu estou errado? Por que você disse que tal ato feito na sociedade é um ato errado? Quem é você para dizer isso? Quem é você para apontar? E os argumentos que eles vão usar são diversos argumentos. Você já deve ter alguma discussão com uma pessoa que não é cristã, ou até mesmo que é cristã, mas ainda não entendeu o evangelho, onde as pessoas vão colocar o dedo na nossa fronte e dizer: por que você falou isso? Você deve estar preparado para responder. A Bíblia nos pauta de como viver a nossa vida num completo. Não há respostas que não estejam nas Santas Escrituras, na Palavra de Deus. Tudo que nós precisamos está nela. O problema é que nós muitas vezes não estudamos, e por não estudar nós não sabemos o que a Bíblia diz sobre determinada situação. A partir do versículo 16, ele começa a dizer a maneira com que nós devemos responder a essas pessoas que nos perguntam o motivo de nossa fé. Quando você entra nas redes sociais, e muitas vezes você vê discussões de cristãos, às vezes da mesma igreja, você fica até assustado com o nível que essas discussões elas chegam. Porque às vezes você coloca alguma coisa, qualquer coisa que você vá colocar lá, se você colocar hoje em dia que preto é preto, que branco é branco, que azul é azul, que verde é verde, que amarelo é amarelo, as pessoas vão falar assim: não, isso daí é de acordo com a sua visão, porque quando eu olho um amarelo, ele não é tão amarelo assim, e começam a ofender um ao outro de forma gratuita. E quando você encontra essas pessoas, elas não têm coragem de dizer isso na nossa cara. Elas são simplesmente alguém que na internet eles são super corajosos, mas na frente eles querem agradar. Porque face a face nós temos isso, queremos sempre agradar as pessoas, mas na internet nós viramos muitas vezes animais. E o que acontece? Muitas vezes a gente responde de uma forma incorreta. E aquilo, ao invés de você ganhar a pessoa, ao invés da pessoa te amar, ela começa a te odiar cada vez mais. No versículo 16, Pedro diz para nós como nós devemos responder essas pessoas. Diz assim: fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Ou seja, se uma pessoa chegar para você e falar assim: eu não concordo com você, a sua resposta deve ser: por que você não concorda? Quais são os motivos? O que eu disse que pode ter te desagradado? Entender o que a pessoa está dizendo. E a partir do momento que ela te mostra, você deve responder com a Escritura. Ora, mas a Bíblia diz assim, assim, assim. Meu irmão, você não acredita então na Bíblia? Você diz que a Bíblia está incorreta? O que nós vemos não é isso. O que nós vemos é que uma pessoa fala algo e nós já colocamos um rótulo nela. E nós começamos a xingar essa pessoa e dizer que essa pessoa não é cristã, que essa pessoa é isso e aquilo, porque simplesmente ela discordou de nós. E veja, Pedro está dizendo: primeiro, responda com mansidão, responda com temor. Para quê? Para que essa pessoa ela seja envergonhada no seu bom procedimento com Cristo. Imagine que você é um cristão e alguém da sua família não é crente. E ele diz para você o seguinte, algo que você já deve ter ouvido: ah, então você é crente, então você dá dinheiro para pastor, é isso que você faz. Se você naquele momento falar assim: olha, então você não é crente, você é um desgraçado que vai para o inferno, e depois que você for para o inferno, você vai lembrar de mim e eu vou estar lá no céu dando risada enquanto você queima. Primeiro, essas palavras, até mesmo desgraçado, é uma palavra tão forte de ser dita, que é alguém que não tem a graça de Deus, por isso que ele é isso. Você está simplesmente fazendo com que aquela pessoa, ela não simplesmente não esteja mais aberta ao diálogo. Simplesmente agora ela vai colocar um rótulo sobre os cristãos, dizendo: olha, é isso que eles pregam. Eu sei que é difícil, eu sei que muitas vezes nós temos que engolir sapo, mas fazer isso da forma bíblica é a forma mais correta. Nós vemos que diversas vezes Jesus, ao encontrar com os fariseus, foi extremamente duro. Extremamente duro. Jesus chama os fariseus de raça de víboras. Mas por que ele faz isso? Simplesmente para ofender? Não, porque ele está vendo que os fariseus estão fazendo com aqueles que não têm entendimento. Os fariseus conheciam a Bíblia. Os escribas conheciam muito bem tudo aquilo. Só que as pessoas estavam sendo enganadas pelos fariseus. Por isso que Jesus é tão forte.
Nós não estamos falando aqui que você deve simplesmente chegar e deixar suas posições de lado para que todos gostem de você, porque isso nunca vai acontecer. Aqueles que são inimigos do evangelho, eles nunca vão gostar dos cristãos e eles nem mesmo vão, às vezes, aceitar a nossa posição. Só que nós temos que fazer de forma com que eles fiquem envergonhados. Nós temos que falar com calma, nós temos que falar com amor. Se for necessário, se aquela pessoa está simplesmente fazendo com que outras pessoas que são mais debilitadas fiquem fora do evangelho, temos que ser duro com essa pessoa, mas sempre visando a salvação, sempre visando o bem da maioria. Nós temos que, como pastores, como líderes, como pessoas que estão no dia a dia da nossa igreja, ficar atentos sim com os lobos, mas saber que muitas vezes um questionamento de alguém é um questionamento verdadeiro, não é uma perseguição, não é nada contra você ou contra outra pessoa. Então, devemos responder com mansidão. E por fim, os versículos 16 e 17 diz: fazendo todavia com mansidão, sim, já li o 16, versículo 17 e 18. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticares o que é bom do que praticando o mal. Olha, veja só, muitas vezes é da vontade de Deus que nós passemos por aquele confronto. Eu posso dar um exemplo da minha própria trajetória. Quando eu fazia letras, eu tinha grande dificuldade porque a maioria da minha sala não era cristã e os que eram cristãos agentes secretos. Eu nunca soube que eles eram, até que em algum momento alguém chegou para mim assim, no momento que eu falei que era cristão, que eu discordava do professor, alguém falou, eu também sou cristão. Aí você descobre os agentes secretos que estavam na sala. E o que acontece? Muitas vezes você vê a forma com que eles lidam, a forma com que eles falam, e os professores instigando, alguns professores eram ateus, esses professores instigando para que você tivesse errado, mostrando teorias que o cristianismo estava errado. Aquilo foi um sofrimento, e não foi um sofrimento que o próprio Deus permitiu com que eu passasse. Porque esse sofrimento, essa dúvida de várias coisas que professores extremamente inteligentes jogaram contra mim, fez com que eu parasse, com que eu refletisse sobre a minha própria fé, e que eu pudesse ler mais, estudar mais, e descobrir que os questionamentos deles eram questionamentos tão infantis, mas foi necessário que eu pudesse sofrer para que eu pudesse crescer. Então, muitas vezes, o sofrimento, ele vem e ele é permitido pelo próprio Deus. Nós vemos que a igreja ali, a igreja primitiva, ela não queria sair para evangelizar mais. Ela queria ficar simplesmente no seu gueto, todo mundo ali cantando, todo mundo tendo tudo em comum. E vemos que o sofrimento, a perseguição que é dada para essa igreja, ela é guiada pelo próprio Deus. E quando o Império Romano e quando os judeus começaram a perseguir essa igreja, ela começou a se espalhar. E ela se espalhando, ela começou a fazer o que era para ela estar fazendo. Ela começou a evangelizar os outros povos. Então nós devemos simplesmente saber que muitas vezes nós seremos perseguidos, e isso é permissão do próprio Deus. Às vezes para o nosso crescimento, às vezes para o nosso aprendizado. E outra, se nós estamos sendo perseguidos fazendo aquilo que é bom, nós devemos simplesmente dar glória a Deus. Se você está sendo perseguido porque você adulterou, se você está sendo perseguido porque você roubou, a polícia está atrás de você, cuidado. Se você está sendo perseguido porque você passou notas falsas, se você está sendo perseguido porque você fez algo, você chutou o cachorro, empurrou a velhinha que estava querendo atravessar a rua ao invés de ajudá-la. Se você está sendo perseguido por isso, é bom que você seja perseguido. Significa que a justiça está indo atrás de você. Agora, o que está sendo falado aqui é, quando você é perseguido por fazer o que é bom, fique calmo, fique tranquilo. Se você queria agradar os homens, você deve fazer qualquer outra coisa, menos ser cristão. Uma frase que um professor meu diz, e eu adapto ela ao nosso sermão, é: ou você é cristão, ou você é amado. Os dois não dá para ser. E é algo que você pode falar assim, nossa, mas como assim não dá? O mundo nunca vai nos amar. O mundo nunca vai aplaudir quando você chega lá e fala assim,
A Bíblia é contra essa prática. O mundo não vai te aplaudir, o mundo vai te odiar. Quem vai te aplaudir? Quem vai aprovar isso? O próprio Deus. Então chegou a hora de você decidir quem você está servindo. Você quer agradar os outros ou você quer agradar a Deus? Eu não estou dizendo que você deve chegar simplesmente hoje, virar um guerreiro na internet e simplesmente bombardear as pessoas com versículos, dizendo o quanto elas estão erradas e você está certo, porque isso é orgulho, isso é vaidade. Mas eu estou dizendo que sempre que alguém vier pedir a razão da sua fé, você deve estar preparado para responder essa pessoa em amor, e se ela não aceitar, seja perseguido. Podem me perseguir, eu prefiro 1000 vezes ser perseguido. E os cristãos, nós somos uma classe totalmente estranha, porque nós gostamos da perseguição. E se alguém chegar para mim e falar assim, você não pode pregar o evangelho, eu vou te prender, eu falo, maravilha, eu vou ter mais uma coisa no meu currículo. E quase vira orgulho, falando assim, olha, eu fui preso por amor a Cristo, que bênção é isso. Nós simplesmente temos que ter isso em nosso coração. Estou sendo perseguido porque é bom. E eu vou continuar fazendo o que é bom. Eu não preciso agradar a todas as pessoas. Na verdade, eu não devo agradar a todas as pessoas. Eu só tenho que agradar a Deus. E o versículo 18 finaliza dizendo, por que você deve agradar somente a Deus? Pois também Cristo morreu, uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. O próprio Jesus foi perseguido. O próprio Jesus, muitas vezes, foi na sinagoga, que nós vamos colocar nos nossos dias, foi na igreja. E dentro da igreja existiam pessoas que falavam que o que Jesus estava fazendo era guiado por demônios, ou seja, essa pessoa era guiada por demônios. E essa pessoa falou mal do nosso próprio Senhor e Salvador, e não era alguém que não conhecia a Bíblia, era alguém que conhecia os Escritos. Se Jesus Cristo ele veio e ele passou com tudo isso com muita humildade, nós devemos seguir o exemplo dele. Porque se ele já morreu por nós, se ele já morreu pelo meu pecado, pelo seu pecado, nós aceitamos o sacrifício de Cristo, é somente a ele que nós devemos querer agradar. Por isso que quando as perseguições vierem, não digo que será fácil. Ainda mais perseguições quando são no Oriente Médio, onde a vida corre risco. Perseguições ideológicas, perseguições muito mais sérias do que um comentário no Facebook. Quando vierem realmente perseguições no seu lar, na sua empresa, quando chegará um dia que você, por ser cristão, vai ter que pedir demissão. Sendo assim, nós podemos observar que nós devemos fazer tudo para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E somente por Ele. Porque é o nosso dever como cristão. Aquele que entende que Jesus Cristo veio, Ele encarnou, Ele viveu como um homem, Ele morreu para salvar-nos da nossa própria iniquidade, pagando a dívida com o nosso Deus, uma justa dívida que nós tínhamos com Ele. E agora nós somos chamados novamente como filhos do próprio Deus, por causa de Jesus Cristo. Se nós entendemos tudo isso, nós devemos então agradar somente a Cristo, e não nos preocuparmos em agradar as pessoas. Estou dizendo isso não de uma forma que você agora vai buscar desagradar a todos. Lembre-se, eu falei anteriormente, respostas com mansidão. Mas você também não deve esconder a verdade, não se posicionar pela verdade, porque outros vão achar que aquilo é algo errado. O cristão é aquele que se posiciona em tudo. Não existe nada no mundo que nós não podemos nos posicionar. Muitos dizem que religião, futebol e política não devem ser discutidos. O cristão é o contrário. O cristão diz a religião vai ser discutida, até o futebol, se for um fanatismo, vai ser discutido, e a política muito mais. Porque sempre que alguém fizer algo que é contra o evangelho, a nossa voz deve ser ouvida. Só que a nossa voz deve ser ouvida de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que nós aprendemos dia após dia nos vídeos, na comunhão com a igreja, no ensino da palavra. E nós devemos estar preparados para responder. Mas já fique preparado de antemão para a perseguição. Sempre haverá perseguição. Se você é um cristão e você nunca foi perseguido, tem algo de errado com você. Sim, tem algo de errado, porque talvez você não esteja incomodando tanto assim as pessoas. Se alguém chega para você e fala assim, olha, eu sou a favor do aborto, e você fala para essa pessoa assim, tudo bem, você tem todo o direito de ser a favor do aborto e eu concordo com esse...
você não é um cristão verdadeiro. Cristão verdadeiro é aquele que se posiciona. Você pode ser a favor. Eu defendo o direito de você ter uma voz para dizer que isso é a favor. Mas eu sou totalmente contra essa ideia. Por quê? Porque as Escrituras dizem, e é isso que nós devemos fazer, por amor ao nosso Deus. Eu sei que não é tão fácil. Às vezes você pode estar pensando, Jesner, é fácil você falar, mas as perseguições que eu já sofri na minha família, as perseguições que os cristãos sofrem são perseguições difíceis. Pedro sabia disso. O próprio Pedro, segundo a tradição, foi morto, crucificado de ponta cabeça, porque, segundo a tradição, dizia que ele não se achava digno de morrer da mesma forma que Cristo. Ele sabe disso, ele entende muito bem o que é perseguição. Só que ele está nos dizendo, faça o que é certo. Faça aquilo que a Bíblia ordena que você faça. E coloque as consequências nas mãos do próprio Deus. Nós possamos sempre nos levantar contra o mal, levantar contra tudo aquilo que está errado na nossa sociedade, de forma mansa, de forma inteligente, mas sempre de forma firme. E quando a perseguição vier, nós podemos ficar em paz, porque sabemos que estamos fazendo isso para a honra e glória de Cristo. Então fica para nós 3 lições. A primeira, faça o que é certo e viva em paz. Se você fizer o que é certo, não tem motivo para que você se preocupe. Motivo algum. Deus está do seu lado. Deus está guiando todo o processo. Às vezes você vai ser falsamente acusado. Fique em paz. Uma hora Deus mesmo trará a verdade e você sairá. Tenha medo de quando você faz o errado. Aí sim você deve ter medo da perseguição justa. Mas se você faz aquilo que é bom, aquilo que é reto aos olhos do nosso Deus, fique em paz. Não importa quem esteja te perseguindo, fique em paz, porque Deus está no controle da situação. Segundo, responda aos seus adversários com firmeza, mas também com amor. Está na hora de nós pararmos de adjetivar as pessoas, chamando elas disso, daquilo e daquilo outro. Mas temos que entender o ponto de cada um e colocar a nossa opinião de acordo com as Sagradas Escrituras. E o terceiro, sofra as perseguições com alegria, pois a nós cabe agradar somente ao nosso Deus. Espero que essa breve reflexão tenha abençoado a sua vida. Espero que a partir de hoje você possa, em todo momento que você for perseguido, saber desse texto de 1 Pedro 3, de 13 a 18, que você possa começar a temperar as suas palavras, a temperar aquilo que você diz para os seus familiares que não são cristãos, aquilo que você diz para um irmão dentro da igreja, que nós possamos colocar o nosso orgulho, a nossa vaidade de lado e que nós possamos ter amor por essas pessoas. E se for necessário, até mesmo machucá-las com a palavra de Deus. Falar para elas, você está errado. E eu falo isso porque eu quero que você mude, não simplesmente para humilhar as pessoas. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, te agradecer porque Pedro veio nos ensinar, ó Pai, como passar pelas perseguições, que o Senhor tenha misericórdia e possamos sempre lembrar, Senhor, daquilo que nós lemos, daquilo que nós estudamos na igreja, nos vídeos, com os nossos irmãos, que nós possamos lembrar nos momentos difíceis da nossa vida e possamos responder, Senhor, àqueles que nos perseguem de forma amorosa, mas de forma firme. Que possamos, Senhor, honrar o Teu nome. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Não nos deixe, Senhor, falar algo, uma palavra torpe da nossa boca. E se nós ferimos alguém, ó Pai, que possamos pedir desculpa para essa pessoa. Que possamos ter humildade, Pai, de saber que nós somos pecadores, nós erramos, mas que possamos, Senhor, corrigi-las, que possamos corrigir as nossas ações e que possamos, Senhor, estar sempre preparados para responder às pessoas com amor. Senhor, que quando uma perseguição vier, que essa perseguição for justa, que o Senhor sustente as nossas mãos, que o Senhor sustente os nossos pés, que o Senhor sustente, Senhor, a nossa mente, para que possamos responder com calma, para que possamos, Senhor, ter felicidade, porque sofrer por Cristo, Senhor, para nós é lucro. Nos abençoe, Deus, e nos ajude, para que em breve possamos voltar, para que em breve possamos cultuar juntos
e que para que possamos, Senhor, ter palavras de amor para dizer um para os outros. Te pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém.